Nós vamos falar hoje sobre os militares marajás que integram a cúpula do governo Bolsonaro. A divulgação da remuneração dos militares aposentados revela que integrantes da cúpula do governo recebem até R$ 64 mil. É o caso do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Isso incluindo o salário de ministro e a aposentadoria como almirante de esquadra. O presidente Jair Bolsonaro tem renda total de R$ 41 mil, contando o salário de presidente, R$ 30.900, e a aposentadoria no cargo de capitão do Exército, mais R$ 10.700. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, recebe R$ 63.600, sendo R$ 30.900 como vice e R$ 32.700 como general do Exército reformado. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, tem renda de R$ 64.300. São R$ 33.400 como general do Exército reformado também, mais R$ 30 mil como ministro. Esta cúpula do governo contava com a mesma renda bruta até abril deste ano, mas sofria a aplicação do abate-teto sobre a soma dos salários com aposentadoria. O que superava o teto constitucional, 39 mil, era cortado. Com a edição da portaria 4.975 do Ministério da Economia, em abril deste ano, o cálculo do teto passou a ser feito individualmente sobre cada uma das fontes de renda, o que oficializou a volta dos marajás ao serviço público. Essa portaria dispõe sobre a incidência do limite remuneratório de que trata o artigo 37 da Constituição Federal. A Constituição determina que o limite remuneratório incide isoladamente em cada um dos vínculos nos casos de 2 cargos de profissionais da saúde ou professores. A portaria acrescenta, no entanto, que o limite remuneratório também incide isoladamente nos casos de acumulação entre aposentado ou militar na inatividade, com cargo em comissão ou cargo eletivo. Em tempos de pandemia, a portaria abriu a porteira. Há mais alguns marajás na cúpula do governo. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, recebe 63 mil, sendo 32 mil como marechal reformado. O posto de marechal só existe em tempo de guerra, mas os generais de exército eram aposentados neste posto há até alguns anos. O ministro da Defesa, comandante das Forças Armadas, General Braga Neto, tem renda de 62 mil, incluindo 31 mil como general do Exército reformado. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, tem renda total de 53 mil, sendo 22 mil como tenente-coronel da reserva. O Tribunal de Contas da União, TCU, determinou em setembro de 2019 que o governo federal divulgasse os rendimentos dos servidores aposentados e pensionistas da União. A decisão acatou denúncia feita pela agência Fiquem Sabendo, que exigiu o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Em janeiro de 2020, o governo Bolsonaro divulgou apenas os dados dos pensionistas de servidores civis, preservando os militares, que assumiram milhares de cargos de primeiro e segundo escalões no atual governo. No domingo à noite, dia 27, a Controladoria Geral da União divulgou no portal da Transparência os dados dos aposentados e pensionistas dos militares, finalmente. Mas as informações são parciais, em comparação com os dados dos pensionistas de servidores civis. No caso dos pensionistas militares, não há detalhes como o tipo de pensão, o que impede a identificação das filhas solteiras dos militares, por exemplo. Elas geram despesas de R$ 6 bilhões por ano. As despesas com os pensionistas de militares somam 1 bilhão e 300 milhões por mês, ou 17 bilhões por ano. No caso dos aposentados, são mais 2 bilhões por mês, ou 26 bilhões por ano. E os militares não contribuem para a própria aposentadoria. Quem paga a conta é a União, ou seja, os contribuintes. Os militares contribuem para o pagamento das pensões de seus dependentes, mas os valores cobrem apenas 20% dessa despesa, que também sobra para os pagadores de impostos. Vamos falar agora de detalhes sobre as pensionistas de militares. A pensionista Geni Fontoura Rangel acumula 3 pensões, uma como filha e 2 como viúva de militares, no valor total de 70 mil. A renda bruta de 94 filhas ou viúvas de militares supera o teto constitucional. Geni Rangel recebe pensões como viúva do almirante Silvio Fontoura Rangel desde fevereiro de 2001, como filha do marechal Manuel de Azambuja Brilhante desde setembro de 96 e como viúva de um segundo tenente desde dezembro de 2015. Mai Policarpo recebe pensão como filha do marechal do ar Almir dos Santos Policarpo desde julho de 2016 e como viúva de um tenente brigadeiro do ar a partir de dezembro de 93. Ela tem renda bruta de R$ 64.000
R$22.800, mas sofre abate-teto de R$22 mil. Heloísa Helena Perissé conta com 2 pensões no valor total de R$63.400, sem sofrer o redutor constitucional. É filha de um almirante e viúva do Marechal do Ar Agostinho Perissé. As filhas maiores dos militares não precisam ser solteiras para receber pensão, como acontece com a grande maioria das filhas de servidores civis. As dependentes de militares podem ser casadas, viúvas, divorciadas, separadas, enfim, em qualquer condição. Há casos de pensionistas que são filhas de um marechal e viúvas de outro marechal. A Uni Primo, por exemplo, recebe pensão como filha do Marechal Nicolau Fico, desde 98, e como viúva do Marechal Samuel Tarso Teixeira, desde 96. Tem renda bruta de R$63 mil. Se você gostou dessa matéria, continue enviando críticas, comentários e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!